que é. Então a gente acha que seja, né? Acho que está feito da gente, mas é lutando tanto para não repetir. É difícil mesmo. É difícil. Desconstruir para reformular. Principalmente quando a gente fala assim, ó, eu vou desconstruir isso e botar alguém no lugar. Né? Então tem que saber. Até porque não vale trocar 6 por meia dúzia, né? Não Tem que trocar por alguma coisa que vale a pena, né? Então ela fala assim, ó, ressignificar conceitos é o caminho do futuro melhor. Dá novo significado a muitos conceitos. Pensar com a alma aberta às novas impulsões, nos costumes e nas relações é um ato corajoso de abrir horizontes. Escalar etapas é estabelecer ciclos novos que avançam na direção da regeneração do planeta. Felizes por mais essa parcela com o Cristo, rogamos a Jesus, o benfeitor exemplar da amorosidade, que nos guia todos para dias melhores e mais alegres nas experiências diárias da afetividade com nossos elos de amor. Irmãs sem Fogo, fevereiro de 2015. Então, vamos começar na introdução agora. Esse foi o prefácio. Então, pega lá em Mateus também e fala assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a clave que está no teu olho? Isso foi uma palavra de Jesus. Ninguém gostou do caso. Vou falar de coisa boa. Então, essa aqui é da Dona Maria Modesto Prado, tá? O prefácio. Dona Maria Modesto Prado, ela é excelente, eu adoro. Ela tem uma cabeça fantástica. Então ela fala assim: meus filhos, muita paz. Nas escolas noturnas do Hospital Esperança, os cursos de amorosidade são inspirados nas lições luminosas de Jesus. Alunos de todos os segmentos religiosos, bem como pessoas sem nenhuma religião, matriculam-se buscando desenvolver e aplicar as diretrizes do amor na árdua e desafiante escola da convivência humana. Vocês vejam que ela está dizendo que tem até gente que não tem nenhuma religião. Vocês vejam que realmente as coisas estão acelerando na Terra. E o curso, né? Isso. O curso de amorosidade. Isso. Os cursos são ministrados por educadores orientados por Eurípides Massanudo, tendo como enfoque primordial a pedagogia do espírito. O objetivo é apoiar os participantes na superação dos defeitos emocionais, dos papéis que havia em sua vida interior. Está vendo aqui? Ó? O que é isso? Apoiar os efeitos emocionais dos nossos papéis da nossa vida interior. Né? Então, nós sofremos uma carga emocional, muitas vezes, em função daquilo que nós achamos de nós mesmos. Daquilo que nós achamos que devemos dar conta, daquilo que nós achamos que devemos fazer, daquilo que achamos que devemos nos propor a mostrar para os outros, aquilo que a gente se enxerga. Quais são os papéis que eu tenho dentro de mim? Né? Então, cada papel que eu desempenho dentro de mim, em determinada situação, eu tenho uma carga emocional em relação a isso. E muitas vezes essas cargas emocionais elas são sobremaneira pesadas, são muito difíceis de se lidar, gerando sempre o quê? Uma sobrecarga energética, uma perda energética, um desgaste muito grande, né? Na pessoa. Né? As funções que ocupamos ao longo de vidas sucessivas, né? Na família, no trabalho e na vida social de uma forma geral, submeteram-nos por longo tempo a programações mentais muito nocivas à expansão do legítimo amor entre as criaturas. Então, veja bem, muitas vezes aquela noção, um pai, quantas vezes a gente já foi pai? Muito. Mãe, muito. Esposo, muito. Esposa, muito. Pai, muito. Então, o que acontece? Às vezes, todos esses papéis, lá para trás, até hoje, muitas vezes não contribuíram para nós construir relações amorosas. E pelo contrário, mais no sentido da rigidez, da cobrança.
na vigilância, é assim, tem que fazer assado. Não, seja assim, seja assado. O julgamento, não é assim? Isso afasta da amorosidade. Ô Paulo, eu fiz um curso, a gente tinha que ir eliminando esses papéis. Você escolhia qual papel. Aí tu vai chegando, até onde ponto que você tinha que escolher entre ser mãe e ser filha. Na verdade, por exemplo, se eu vou escolher ser mãe, eu vou deixar de ser filha, né? Então, isso quer dizer que a minha mãe faleceu, eu perdi ela, então eu deixei de ser filha. Isso é exatamente o que você falou, isso vai dando uma carga emocional tão grande nessa dinâmica, quando tu vai se afunilando, né? Porque tu vai deixando sempre o final aqueles relacionamentos onde existe uma carga de amor maior, né? E aí, cara, assim, muita gente chorava, sabe? Assim, por exemplo, pai e filho, né? Então, cria o quê? Cria um papel que tem uma distância. Não é um papel amoroso. É autoridade. Patrão para empregado, eu mando para obedece. E assim vai. Tudo nesse sentido. Ela fala que submeteram-nos por longo desses papéis, por longo tempo, a programações mentais muito nocivas, né? A expansão do legítimo amor entre os criadores. Os conflitos da convivência humana obedecem a esse sutil contexto psicológico, emocional e espiritual para a grande maioria dos seres humanos. Então tudo gira em cima do quê? Da representação dos papéis. A linguagem, a dialética relacional entre as pessoas, ela gravita tudo em torno do que é pré-estabelecido de cada papel. Ou seja, o papel prepondera em cima do que a pessoa é, do que ela gostaria de ser com o outro. Às vezes um patrão pode gostar muito do funcionário, mas não pode dar muito mole para ele. Porque ele também não sabe se comportar também, como se ele tiver muito mole, ele sabe se comportar também como eu posso. Entendeu? E aí eu faço o meu melhor. Me distancio. E assim vai. Tudo está em cima desses papéis. O relacionamento humano é aquilo que eu acho. É como eu me enxergo. Eu vou me relacionar como eu me enxergo. Eu vou cobrar como eu me enxergo. É a mesma questão, né? Por exemplo, se o patrão der muito assim, que tu falou, tiver um relacionamento muito estreito, tem muito funcionário que vai responder às nossas intenções mais verdadeiras, aprisionando-nos em condutas martirizantes para a alma. E o resultado mais infeliz de sermos obrigados a sentir algo por alguém, com base em nossas normas sociais e culturais, distancia-nos da alfabetização emocional. Priorizamos crenças completamente opostas às nossas reais necessidades e interesses. Escutar sentimentos, ouvir os apelos luminosos da alma e se guiar pela própria intuição, que depura as sugestões da inteligência, são o caminho almejado nesses cursos. Escutar os sentimentos, ver os apelos luminosos da alma e se guiar pela intuição que depura o que vem da inteligência. E essa amorosidade não é uma conquista somente da vontade, mas também da atitude, pois não se conquista esse comportamento apenas com desejo. Porque eu quero ser melhor. Não é só querer, né? Assim, por decreto. Né? Por decreto. É atitude. Tem que ter atitude correspondente. Ou seja, tu deves desejar e ir nessa direção. E amalgamando, ressignificando, né? Rompendo aquelas barreiras que tu mesmo tem. O que te impede de querer bem, de se relacionar melhor com uma pessoa, né? Seja da tua família ou não, né? Então tem que ir derrubando essas barreiras. Ensina o benfeitor Eurípides que a misericórdia leva à amorosidade. Misericórdia. A amorosidade tem por destino a concórdia. As três palavras
são pilares do amor, tema de ouro das nossas vidas, são misericórdia, amorosidade e concórdia. Misericórdia, amorosidade e concórdia. Ser misericordioso na relação humana é, sem dúvida, um dos mais poderosos segredos da arte de amar. Quando tu utiliza a misericórdia, realmente é uma expressão do amor muito forte. A misericórdia não perdoa? O perdão não está embaixo da misericórdia? O perdão é a consequência da misericórdia, não é? A gente fala, eu tenho que perdoar. A gente não chegou nem no perdão ainda, estamos falando de misericórdia. Filanda. Entendeu? Então, ser misericordioso na relação humana é, sem dúvida, um dos mais poderosos segredos da arte de amar. Misericórdia é a atitude de manter a nossa mente no melhor das pessoas. Olha só, olha como ela define a misericórdia. É manter a tua mente no melhor das pessoas. Isso é ser misericordioso. Porque quando tu mantém a tua mente no pior das pessoas, tu não está sendo misericordioso. Para ser misericordioso, não pode falar mal dos outros, né? Não, com certeza. Então, se tu não vai pensar no mal do outro, tu não menos falar. Não vai ser o melhor, senão tu estaria falando. Exatamente. Então veja que misericórdia é a atitude de manter a nossa mente no melhor das pessoas. Interessante seguir esse conselho. Já pensaram o que significa essa conquista? Jesus disse muito sobre esse assunto. Misericórdia é conseguir elaborar um nível de consciência emocional capaz de dominar nossas projeções sombrias com relação ao comportamento do outro. Está vendo? Quando tu consegue, né, um nível da tua consciência, né, consciência emocional, ou seja, pega o teu corpo emocional, o que tu sente, né, como é que tu está te expressando na arte, na forma de sentir e interagir com as pessoas, né? Quando tu domina as tuas projeções sombrias, por exemplo, por que a gente sente medo de uma pessoa? Por que a gente sente inveja de uma pessoa? Por que a gente sente raiva de outra pessoa? Por que a gente sente desprezo de outra pessoa? Né? Quando eu dominar essas projeções sombrias, são projeções sombrias, né? Em relação ao comportamento do outro, ou seja, não estou nem aí no comportamento dele, veja bem, o que está acontecendo aqui? A minha consciência vai estar independente do outro, do comportamento do outro. Vocês olhem que conquista rica. Quando tu independentiza, tu fica independente, se torna independente. Um dia aconteceu comigo, eu parei o carro, o cara atrás parou o carro com um som que chegava para lançar o meu carro, com uma música horrorosa. Eu caí metido essa música. Olha, deixou me perturbou. Consegui passar assim, eu Já passei de colorado, essas coisas. Eu fiz assim para ele. Como é que é isso que a gente está falando aqui? Isso é uma etapa que vai vir na nossa vida. Se Deus quiser. E isso aí vai ser instaurado nas nossas consciências, no nosso comportamento, mais cedo ou mais tarde. Isso aqui a gente pode estar falando do nosso amanhã. Mas vai ser. E quanto mais cedo, melhor. Entendeu? Quanto mais cedo, melhor. Então, é tu estabelecer um nível de consciência emocional capaz de dominar as nossas projeções sombrias em relação ao comportamento que o outro está fazendo. O que o outro não interessa. Essa é tua. Tu não precisa projetar o sombrio nele. Se o cara está sendo um mau exemplo, sendo uma péssima pessoa, sei lá, um comportamento horroroso, tu não precisa piorar a situação. Quando eu jogava bote, os caras bolavam, só pular, né? Quando o cara errava, assim, errei. Eu não precisava falar, todo mundo já viu. Entendeu? Então, quando o cara é ruim, não precisa projetar isso no cara. A pessoa, projetar
a gente projeta o nosso lado sombrio às vezes. Mas em que cima do difícil isso, cônjuge, né? do nosso cônjuge, aquele que vive do nosso lado. A gente faz a projeção sombria sobre aquela pessoa ali. Não, porque é fulano, meu Deus, você não faz isso. Repete sempre a mesma coisa. Já pegou o copo? Já joguei o copo. Deixa. Aí vem uma projeção muito grande. Mas então é isso. E percebê-la assim, nós, ou seja, ainda encontrar palavras, atitudes e sentimentos de bondade e acolhimento para conosco e para com os outros. Se vocês já procuraram escutar entrevistas do Chico, eu quero que eu desafio aqui alguém a ver quando o Chico falou mal de alguém. Vai achar que Quando vocês viram ele falar uma projeção pessimista de alguém? Ele nunca chamou ninguém de feio. Nunca ofendeu ninguém. De chato. Nunca. Aquela boca nunca saiu nada negativo. A mãe de Jesus era assim. A mãe de Jesus, Maria, era em pensamento. Ela nunca teve um pensamento que fosse uma mácula. Então, isso é misericórdia. Que conquista abençoada a misericórdia. Uma conquista, conquistar a misericórdia. A misericórdia não é um objetivo de vida? Não é? Vamos pensar aqui agora. No estágio atual que nós temos medo da misericórdia? Temos medo? Medo de ser misericordioso? Não. Não? Pensa bem. Não. Medo de não estar. Até porque se a gente conseguisse isso, a gente teria aquela paz interior que nos leva à felicidade, né? Que nem o cara está falando. Só que é difícil, né? Hoje, É muito difícil. tu não pode confundir ser misericordioso com ser bobo? Sim. Esse é o medo. O ser bobo? Sim. Ser tolo? O julgamento dos outros, né? Não. Tu pratica o teu julgamento em relação a ti. Você é muito boba. Não? Porque para ser misericordioso vai passar a ser o nosso orgulho ainda sobre Nosso orgulho? Sim. Mas assim, a misericórdia é uma palavra que dá arrepio, cara. Mas é que é difícil, uma coisa que eu É acho difícil praticar. Mas enquanto pratica, pelo menos concordo com a Marisa, eu praticando não me dá medo. Se eu tivesse... Nem do que eu penso, não. Não? Você passaram para trás? Está bem preparado isso nesse mundo hoje para ser misericordioso? Pois é, Você gente. é preparado. Está entendendo? Não, eu quero levar nesse contexto, porque se for, o Chico não distribuía dinheiro, ele dava dinheiro, cara, não dava? Minha pergunta era dinheiro. Ele tinha, quando tinha. E como é que ficam os nossos interesses perante a misericórdia? A gente conseguiria ser misericordioso? O nosso grau de interesse hoje? Praticar que é complicado, né? É difícil. Não, eu só estou colocando, porque senão a gente vai, né? Pô, misericórdia tranquilinho. Não é tranquilo, não, gente. Não é tranquilo, Não é tranquilo. Nosso nível de egoísmo não deixa. Ainda é uma barreira. É Por muito isso que ela falando desconstruir. Eu já estava falando. Desconstruir, está vendo lá? Ressignificar. Isso aí. Não é fazer só uma vez, né? Isso. Viver, né? Viver, atitude, né? Um lado dia também, né? Então, que conquista abençoada a misericórdia. Não existe outro caminho para que a amorosidade possa ser gestada nas relações. Olha o que ela fala aqui, ó. É outra coisa importante que é mais Modesto fala. Que não existe outra forma, outro caminho para o amor, para que o amor possa ser desenvolvido no nosso espírito e florescer de forma de paz nas relações. Não tem outra forma. A misericórdia é pré-requisito. Quer ter paz? Quanto mais paz tu queres, é tamanho da tua misericórdia. A misericórdia é o